Como fazer os objetivos do plano de aula? Você tem dificuldades em entender a habilidade e a competência e a integração entre esses dois termos com os seus objetivos e assim alcançar a aprendizagem no processo de ensino? Não sabe o que fazer e não sabe por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te ensinar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega vídeo para você. Nesse vídeo eu vou ensinar você passo a passo a como você vai conseguir fazer os seus objetivos para o plano de aula e também fazer a integração, fazer a ligação entre os objetivos, as habilidades e as competências da BNCC, fazendo com que você venha entender todo esse processo e assim alcançar sucesso no processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos. Te convido desde já a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor. Deixa o seu like e vamos lá iniciar. Então vamos iniciar mais um processo pedagógico. Hoje nós iremos conversar acerca dos objetivos. Por mais que os objetivos hoje tenham sido substituídos pelas habilidades que nós encontramos na BNCC, os objetivos ainda são pedidos por algumas instituições de ensino, algumas empresas, algumas escolas. Então, de acordo com a demanda que eu tive, pessoas entrando em contato, perguntando qual era a diferença entre habilidade, competência, objetivos, como escolher as habilidades, como alinhar as habilidades com os objetivos. Então eu decidi fazer uma aula só sobre os objetivos, para você conseguir entender o tema central do objetivo, o papel central do objetivo e conseguir linkar objetivo, linkar competência e linkar habilidade. Porque os três, eles giram em torno da mesma coisa, que é a meta que você vai estabelecer para alcançar a aprendizagem do seu aluno no final daquela aula. E dependendo do objetivo também, ele pode ser alcançado no final do bimestre, no final do semestre ou final do ano letivo. Beleza? Então vamos iniciar mais um processo pedagógico onde você vai aprender de forma prática, rápida e onde você vai conseguir aplicar nos demais componentes curriculares. Vem comigo, lembrando que se você estiver precisando de plano de aula pronto, plano anual pronto, com atividade, alinhado com a BNCC, é só você vir na descrição desse vídeo que eu já deixei um site online, onde você vai fazer um breve cadastro, vai receber todo esse material no seu e-mail e colocar em prática na sua realidade educacional, de acordo com a sua situação pedagógica, beleza? Recebendo também ali, quando necessário, a flexibilização, a adaptação de acordo com a sua realidade. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico. Primeiramente, a gente vai fazer uma breve revisão acerca do que é habilidade e acerca do que é competência. Se você ainda tem esses termos muito confusos no seu intelectual, eu já deixei na descrição desse vídeo também um vídeo que eu já fiz explicando detalhadamente o que é habilidade e o que é competência. Mas de forma geral, toda vez que você escutar a habilidade na BNCC, se lembre do seguinte: é a capacidade de resolver um dado problema. E a habilidade, ela está diretamente ligada ao objetivo. Por quê? Porque o objetivo também é a meta, é o problema que você vai apresentar ali e você precisa resolver. Então o seu objetivo, ele vai resolver um problema. E a habilidade, ela também resolve um problema. Se a gente for analisar acerca dessa resolução, a gente pode dizer que tanto a habilidade como o objetivo, ele tem o quê? Eles são sinônimos, eles têm ali o mesmo papel pedagógico. Lembrando que eles não são a mesma coisa. Porque anteriormente a gente só tinha objetivo, né? Antes da BNCC a gente só tinha objetivos. Com a BNCC a gente adquiriu essa nova palavra chamada de habilidade. Ainda dentro desse contexto a gente tem agora o que? As competências. O que é a competência? É a capacidade de resolver um problema com diversas habilidades. E quanto que é a habilidade? De forma geral, para facilitar a tua compreensão, ela resolve apenas um problema. A competência é o englobado de várias habilidades para resolver um dado problema. Por exemplo, se você está trabalhando com alfabetização com seus alunos, ali você vai ter habilidade e você vai ter competência. Deixa eu te fazer uma pergunta. A leitura, né, a capacidade de ler, é uma habilidade ou é uma competência? Pergunta para você, responde aqui nos comentários. Se você respondeu que é uma competência, você respondeu certo. Mas por que a leitura é uma competência e não uma habilidade? Para o aluno começar a ler, ele precisa o quê? Primeiro ele precisa saber o que é vogal, que é uma habilidade. Diferenciar vogais. Depois ele vai precisar entender o que é uma consoante.
Quando ele entender o que é vogal, e depois o que ele entender o que é consoante, depois ele vai o quê? Formar sílabas. Depois ele vai formar o quê? Palavras. Depois ele vai formar o quê? Frase. Então, para ele começar a ler, ele precisa ter essas habilidades. A habilidade de diferenciar vogais, a habilidade de diferenciar consoantes, a habilidade de formar sílabas e a habilidade de ler palavras. Depois que ele fizer todo esse processo, ele vai entrar no conceito de leitura, aprender a ler. Você conseguiu identificar a competência da habilidade? Lembre-se sempre, a habilidade é o quê? São pequenos problemas que a gente vai resolver até conseguir resolver um problema maior, que a gente vai chamar de competência. Sempre que for um problema pequeno, vamos chamar de habilidade. Quando for um problema maior, nós vamos chamar de competência. Isso de uma forma bem facilitada para você conseguir entender. Claro que existe toda uma conceitualização por trás, mas de forma geral, de forma simples, dá para você ter essa informação e assim conseguir resolver todos os seus problemas pedagógicos. Agora a gente entra no conceito de quê? De objetivo. O que é o objetivo? O objetivo, ele é a meta, ele é o alvo, ele é o propósito, ele é o conhecimento, ele é o resultado que eu quero, como professor, alcançar no processo de aprendizagem. Não importa o nome que você venha a adicionar, meta, alvo, propósito, conhecimento, resultado, todos eles vão caminhar para um alvo só. O que é isso? É o que eu, como professor, quero alcançar no processo de ensino. Por exemplo, na minha aula de ciências, o que eu quero alcançar no final da etapa de ensino? Diferenciar células eucarióticas de procarióticas. Lá na matemática, o que eu quero alcançar no final da minha etapa de ensino? Apresentar e diferenciar moda, média e mediana, no conhecimento de estatística. Na língua portuguesa, diferenciar o que é verbo, substantivo e pronome. Então, existe uma variedade de formas de a gente conseguir alcançar uma aprendizagem do nosso aluno. Isso de acordo com cada componente curricular, com cada área. Quando a gente vem estabelecer um objetivo, você vai analisar isso também na habilidade, que o objetivo ele é sempre no infinitivo. E esse infinitivo sempre se terminado em ar, e i, que são aquelas palavras alcançar, aprender, diferenciar, compreender, reconhecer, analisar e a variedade infinita de verbos que existem aí, que são verbos no infinitivo. E este verbo ele deve estar diretamente ligado ao conteúdo. Professor, como assim? O meu verbo ele tem que dizer a ação que eu vou praticar de acordo com o conteúdo que eu vou praticar. Professor, não entendi. Por exemplo, se o meu alvo numa aula de ciências é diferenciar células eucarióticas e procarióticas, a minha atividade, que é o conteúdo que eu vou trabalhar, deve problematizar células eucarióticas e procarióticas. Professor, isso é muito óbvio. É exatamente isso. Quanto mais amarrado for o seu plano de aula, melhor vai ser para você. Mais fácil vai ser alcançado aquele conhecimento. Amarrado como assim? Existem muitos profissionais e eu até entendo isso, que querem alcançar várias habilidades e várias competências ao mesmo tempo em uma aula só. O que eu posso dizer para você é o seguinte: prefira escolher uma habilidade, 2 habilidades no máximo e conseguir ter sucesso educacional do que você escolher várias habilidades e assim não conseguir planejar direito ou tampouco alcançar isso dentro de sala de aula. Se é difícil a gente alcançar 2 habilidades em sala de aula, avalie 10. Então a gente precisa deixar alinhado, deixar todo integrado o nosso conteúdo em relação ao objetivo, em relação ao conteúdo. Ah, professor, mas qual é o objetivo que eu vou escolher de acordo com o nível da minha turma? Essa pergunta passa a ser até uma pergunta um pouco difícil de ser respondida, porque eu não conheço a sua turma. Você vai conhecer a sua turma através da avaliação diagnóstica, quando necessário, a avaliação formativa, se for necessário, e a avaliação somática, se você continuar com aquela turma. Quando a gente fala a nível, eu vou colocar um objetivo que vai ser fácil de ser alcançado, de acordo com a minha turma. Eu não posso colocar um conteúdo, eu não posso estabelecer um objetivo para o 9º ano com conteúdos do ensino fundamental anos iniciais. Por quê? Porque os alunos do 9º ano eles não vão querer participar da aula porque é tão fácil que eles não vão participar. Vamos imaginar que eu vou preparar uma aula de matemática para os alunos do 9º ano do ensino fundamental anos finais e lá eu estabeleço
trabalhar subtração, adição, divisão e multiplicação. Os alunos não vão querer nem participar da aula. Por quê? Porque é um conteúdo tão fácil que não vai problematizar a curiosidade dos meus alunos para que ele possa participar da minha aula. Então eu preciso nivelar o meu objetivo com a minha turma, nivelar a minha turma em relação ao conhecimento que eu quero propor. Eu não vou propor um conhecimento menor, mais fácil, mediano, quando eu posso ali dificultar um pouco mais. O alvo da minha fala aqui não é dizer para você que você vai colocar objetivos difíceis. O alvo que eu quero dizer para você é o seguinte: de acordo com o nível da sua turma, você vai estabelecer um objetivo. Se aquele conteúdo é um conteúdo que a gente pode problematizar e aprofundar ele, a gente vai dificultar um pouco mais. Lembrando que essa dificuldade o aluno tem que alcançar. O alvo do professor em sala de aula é o aluno, não é o professor. O professor não vai colocar um conteúdo que ninguém alcança, ou tampouco colocar um conteúdo tão fácil que ninguém queira fazer. Então a gente tem que ter a sensibilidade pedagógica para nivelar toda essa situação. Então existe o fácil de acordo com o objetivo, o médio, o difícil, o ensino fundamental, o médio e superior. O objetivo para o ensino médio não é o mesmo objetivo para o ensino fundamental. São alunos diferentes, eles estão em etapa de ensino diferentes. Tampouco para alunos do ensino superior. Agora, qual é o tempo disponível que eu tenho para fazer o meu objetivo, para dar minha aula? Será que são só 50 minutos? Será que são 2 horas? O meu objetivo que eu quero estabelecer é um objetivo para o meu bimestre, para o meu semestre, um objetivo anual? Qual é o alvo? Qual é o propósito do meu objetivo? A gente precisa ter essa sensibilidade de conseguir visualizar, de entender o que eu preciso fazer e como fazer para eu conseguir alcançar resultados. Porque é o seguinte: se eu tenho 50 minutos hora aula para dar uma aula, né? Vamos imaginar o ensino religioso, que é 50 minutos, ou então o ensino de artes, que é 50 minutos. Se o professor do ensino religioso ou o professor de artes for estabelecer 10 objetivos, ele não vai alcançar nenhum, praticamente nenhum. Por quê? Ele só tem 50 minutos. Ele vai entrar na sala, vai fazer a frequência, vai passar conteúdo na lousa para alcançar um objetivo. Então é mais importante, mais uma vez eu vou frisar, é mais importante você escolher 1 ou 2 objetivos e assim alcançar o sucesso educacional do que você estabelecer vários objetivos e não alcançar nenhum. Lembrando que a gente está falando de ensino fundamental. O alvo desse vídeo é para o ensino fundamental, que você também pode aplicar esse conhecimento no ensino médio. Vamos nós. Agora, quais os materiais eu vou utilizar? Essa é uma pergunta que é muito necessária, mas às vezes a gente se esquece de perguntar quando a gente está planejando. Eu vou utilizar a lousa digital? Eu vou utilizar uma bola? O pessoal da educação física ou o nosso querido pedagogo? Cartolina, fita, tinta, recorte, etc. O que eu vou fazer na minha aula? Vamos imaginar que eu vou trabalhar cores lá na educação infantil, né? Azul, vermelho, amarelo, rosa, preto. Vou trabalhar cores. Então, se a gente vai trabalhar cores, provavelmente a gente vai trabalhar o que? Tintas, né? E recorte. A gente vai fazer recorte. Será que durante um tempo de 2 horas aulas eu vou conseguir fazer toda essa atividade? Beleza. Se eu vou conseguir, quantos objetivos eu vou estabelecer? 1, 2, 3, não importa. O que importa é você alcançar esses objetivos que são as suas metas. Eu quero que diferenciar as cores. O aluno vai diferenciar as cores, diferenciar amarelo de verde, verde de vermelho, ou então vai fazer o quê? Comparar as cores. Ele vai comparar o azul com o vermelho, ou então ele vai misturar e formar novas cores. Será que eu consigo fazer essas 3 tarefas em uma aula só? Consigo. Então eu preciso estabelecer aquele objetivo que eu vou conseguir alcançar. Lembrando que quando a gente vai pensar os materiais, a gente precisa ter a sensibilidade de também ver o que? A dificuldade. Quanto mais difícil for, mais tempo eu vou precisar. Quanto mais fácil eu for, provavelmente meus alunos não vão participar. Então tem que ter essa nivelação. Outro ponto que a gente precisa pontuar aqui é que o meu objetivo ele precisa ser direto ao ponto. Eu não posso fazer um objetivo com 4 ou 5 verbos. Por exemplo, apresentar, conceituar e diferenciar as células eucarióticas e procarióticas em um contexto evolucionista. Não existe um objetivo desse. Por quê? Você percebe como ele está enorme? Eu não vou conseguir estabelecer, eu não vou conseguir desenvolver um objetivo desse em sala de aula. É mais importante que você faça o seguinte: apresentar a teoria celular. Depois,
diferenciar as células eucarióticas das procarióticas. Depois, conceituar as células eucarióticas e o seu núcleo celular. Você consegue perceber que a gente sai de um conhecimento macro enorme para um conhecimento micro? Então o que isso vai favorecer? Vai favorecer a aprendizagem. Uma vez que eu estabeleço um conhecimento, eu estabeleço um objetivo que eu vou conseguir alcançar com qualidade, eu não vou precisar perder tempo com outra coisa. Ah, é porque eu preciso estabelecer 10 objetivos. Não precisa estabelecer 10 objetivos. Estabeleça apenas um, no máximo 2, ou como eu vou ensinar para vocês, 3 objetivos. Mas por que você precisa fazer isso? Porque se o seu planejamento estiver alinhado, integrado, vai ser mais fácil para você alcançar esse conhecimento. E por último, para a gente pontuar, é muito importante que você entenda o seguinte: quanto mais objetivo for os seus objetivos, mais fácil ele vai ser alcançado. Não perca tempo querendo fazer um objetivo extraordinário, com 3 verbos, onde você vai ter que precisar de várias teorias, onde você vai começar a vomitar um bocado de conteúdo na sala de aula e não vai conseguir alcançar aquele conteúdo. Prefira o pouco com qualidade do que o muito sem qualidade. Esse vídeo aqui ficou muito grande, então eu dividi ele em 2 partes. Você acabou de assistir a parte 1 e a parte 2 eu já deixei na descrição desse vídeo. É só você acessar lá para você continuar assistindo esse vídeo e assim continuar aprendendo sobre como fazer os objetivos do plano de aula. Até o nosso próximo vídeo.